Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui eu ensino donos de restaurante e gestores que ainda têm pouca experiência e se consideram amadores a conseguir ter o controle dos seus negócios e conseguir ter mais sucesso com relação a isso. Independente de terem experiência, de já terem lidado com outras equipes, com gestão financeira, com gestão de pessoas ou qualquer uma dessas áreas. Esse conteúdo é para você que está precisando de ajuda e que de alguma forma não sabe o que fazer no momento que o teu restaurante está vivendo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Junichi Ueda e eu estou nessa de mudar a gastronomia do Brasil, ajudando gestores que estão começando a sofrerem menos e a conhecerem caminhos mais seguros, mais corretos e mais fáceis para alcançar o objetivo. Eu faço isso porque quando eu comecei não tinha quem fizesse isso por mim. E desde então eu decidi a me comprometer e trazer conteúdo para pessoas como você que está aqui procurando ajuda para de alguma forma para resolver os teus problemas aí no teu restaurante. O tema da aula de hoje é como definir as tarefas de cada colaborador dentro do restaurante. Esse é um tema que volta e meia eu recebo alguns questionamentos com relação a isso e como é que eu faço para organizar a minha equipe, como é que eu faço para que todos saibam quais são os seus papéis. Eu sempre falo sobre clareza, sobre conseguir mostrar para os colaboradores qual é o sonho que você tem com relação ao teu trabalho, qual é o sonho que você tem com relação a eles e a forma como eles trabalham, quais são as expectativas. Eu sempre bato nessa tecla para quem já me acompanha aqui. Eu sempre tenho falado com relação a isso, a importância desse alinhamento, dessa clareza para os colaboradores saberem aonde você quer chegar e o que você espera deles. E organizá-los de alguma forma não é muito mais do que necessário. E para isso, que eu trouxe esse tema de hoje de como definir as tarefas de cada colaborador no seu restaurante. Para isso, eu utilizo uma ferramenta que se chama organograma. E aí você deve estar se perguntando, o que é organograma, Junichi? Onde que eu aplico isso? Como é que eu faço isso? Na verdade, se você digitar no Google, você vai ver vários exemplos de organograma. E organograma nada mais é do que um gráfico que representa a estrutura formal de uma organização. O que eu quero dizer com isso? O organograma é um desenho, uma representação gráfica da estrutura hierárquica que a tua empresa tem que ter. Ah, Junichi, mas a minha empresa é nova, não existe estrutura hierárquica. Se você fundou a tua empresa, se você fundou o teu restaurante e contratou alguém, já existe uma hierarquia aí dentro. Você é o líder de uma pessoa. Se tem mais uma pessoa, você é o líder de mais uma pessoa. Se você contratou um gerente, você é o líder do gerente, que é líder de outras pessoas. Sempre vai existir hierarquia. Talvez isso não esteja claro para você, mas com certeza, de alguma maneira, existe uma hierarquia aí dentro do teu restaurante, ok? Então, lembrem bem, o organograma é uma ferramenta, um gráfico, uma representação gráfica da estrutura hierárquica, a estrutura formal, a estrutura hierárquica da organização ou do restaurante, tá bom? Parece simples, né? E no começo, realmente, eu não entendia a importância do organograma. E acredito que, como a grande maioria dos donos de restaurante, eu comecei também sem ter o meu organograma. E cometi esse erro bem grave, porque na minha opinião hoje, com a experiência que eu tenho, e eu estou nessa de ensinar gestores com pouca experiência a não passarem apertos, porque eu passei por vários, eu descobri que eu cometi esse erro grave que foi começar sem organograma, como a grande maioria dos faixa brancas. Por que eu digo que esse é um erro grave? Porque quando você não desenha um organograma para o teu restaurante, você não define a tua estrutura dentro do teu restaurante, você começa a criar funções com base em pessoas. Olhem bem, quando você começa de maneira errada, sem organizar o organograma da tua empresa, a estrutura hierárquica da tua empresa, você começa fazendo invariavelmente cargos com base em pessoas. O que eu quero dizer com isso? Você vai pegar o perfil de um funcionário que você contratou e vai criar uma função para ele. Isso é normal quando você começa e se você fez assim, não tem nada de errado com isso. Mas, lembre-se, o correto seria criar as funções e depois contratar as pessoas que atendam os pré-requisitos para executar essa função. E não contratar a pessoa primeiro e daí ver no que ela se encaixa.
Eu, por exemplo, aqui no começo, contratei algumas pessoas e conforme eu via a habilidade delas, eu dava mais funções ou menos funções. Por exemplo, eu tinha alguns garçons que eram bons, então eles tinham mais responsabilidades que outros que não eram tão bons. Mas, por teoria, todos deviam ser garçons. Então, a gente começa a sobrecarregar algumas pessoas e tirar a responsabilidade de outras pela habilidade, ou seja, criando cargos com base na habilidade das pessoas. E isso é errado. Eu vou explicar o porquê na sequência, tá bom? Eu me dei conta desse erro aí quando eu percebi que eu estava realmente sobrecarregando algumas pessoas. A falta do organograma me fez com que eu realmente sobrecarregasse algumas pessoas aqui dentro do restaurante, né? Haja vista que eu não tinha clareza sobre o papel de um garçom. Se eu não tinha clareza, imagine outras pessoas, né? Então, eu tinha gerente que trabalhava de cozinheiro, eu tinha garçom que trabalhava de gerente, eu tinha caixa que trabalhava no bar. Então, tinha várias funções. Conforme a pessoa tinha habilidade e o movimento aumentava, elas iam migrando de função. Não tem nada de errado com isso e é normal. Inclusive, eu sempre defendo que é bom que as pessoas sejam polivalentes. Porque quanto mais a pessoa souber, mais versátil ela fica. Mas para ela não é bom e para a tua organização também não é bom e saudável que você não defina isso. E quando eu percebi que tinha muita gente, por exemplo, tinha um garçom que trabalhava muito, que tinha muitas obrigações, que era responsável por fazer suco, que comandava o salão a hora que o gerente ia para a cozinha, que isso, que aquilo, ganhava a mesma coisa que um outro garçom que só fazia o dele, às vezes nem fazia o dele, porque os outros davam conta do trabalho dele. Então isso me deu um estalo assim, quando eu percebi que realmente eu poderia estar sendo injusto com outras pessoas por não ter definido claramente a função de cada uma. E aí, então, foi a primeira vez que eu decidi que eu precisava fazer um organograma e desenhar essas funções, né? E o primeiro passo que eu dei para isso foi mapear a situação atual, ou seja, eu peguei e desenhei a minha estrutura exatamente como ela era. Fazendo isso, eu tive uma noção muito clara de que a desorganização gerava essa frustração que eu falei. Por quê? Eu tinha duas pessoas contratadas como garçom, ganhando o mesmo valor, o mesmo salário, os mesmos benefícios. Um dava o sangue pela empresa, trabalhava como gerente, me ajudava a fazer entrega, fazia muito mais do que as obrigações de um garçom comum. E outro que ia conforme a banda tocava, só trabalhava quando alguém mandava, etc. E ambos ganhavam a mesma coisa. Então essa diferenciação gerava muita frustração. E isso pode prejudicar demais a tua empresa. Se você faz isso no teu restaurante, eu sugiro que você preste atenção, porque você pode estar frustrando alguém que é muito importante no teu negócio e que muito provavelmente essa pessoa, se você não resolver esse problema, ela vai acabar saindo e procurando algum lugar que dê essa clareza para ela e essa segurança. Então, preste muita atenção e equilibre as coisas, tá? Você deve estar se perguntando, mas leva muito tempo para fazer isso, é muito difícil? Desenhar um organograma é simples demais e rápido, inclusive. O que é mais difícil e que foi o que eu demorei mais, eu demorei cerca de 3 meses para conseguir reorganizar e fazer com que todos entendessem o que eu queria com aquele organograma. Então veja bem, se você tem um problema de organizacional com os teus colaboradores dentro do restaurante, eu sugiro que você desenhe o organograma. E se você desenhar o organograma, você vai ver que é muito fácil de fazer isso, mas o difícil é implantar e conseguir deixar isso claro para todo mundo. Eu levei 3 meses, pode ser que você leve mais, pode ser que você leve menos, mas com o que eu vou te ensinar aqui, eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais tempo. E organizado, você vai ter muito mais dinheiro também, vai poder potencializar o teu faturamento e ter mais tempo também para cuidar de você e da tua família. Então, esse organograma é muito importante para que você consiga esse tempo que é importante para você, ao invés de ficar resolvendo problemas por falta de organização, você vai ganhar mais tempo por ser organizado. E aí tem gente que me pergunta, mas qual que é a importância de se fazer um organograma? No que realmente importa?
E o que eu costumo responder é que é muito importante fazer o organograma para que todos tenham clareza sobre o tamanho da equipe, sobre as responsabilidades e sobre a hierarquia de cada um. É fundamental que para um restaurante ter alto desempenho, o organograma mostre com clareza para todos quais são as responsabilidades de cada um, qual é o tamanho da tua equipe e qual é a hierarquia. Gravem bem isso, faz muita diferença. E o principal benefício de você ter um organograma claro e muito bem definido é que as funções ficam muito balanceadas e que fica muito mais fácil visualizar as fraquezas. O que eu quero dizer com isso? Se você definir um organograma e colocar lá quais são as funções de um garçom e você perceber que tem gente fazendo menos e outros fazendo mais, automaticamente você vai conseguir rebalancear essas funções, tirar o peso de quem está sobrecarregado e colocar mais peso para quem não está levando carga nenhuma. Com isso, você vai perceber onde é que estão as tuas fraquezas. Quando você tiver uma análise clara de onde que estão, por como assim encontrar as fraquezas, você vai perceber onde é que estão os pontos fracos do teu restaurante, onde é que estão as pessoas que não vão bem, que não estão cumprindo a função como deveriam. Consegue entender? Então, o benefício de se fazer o organograma, para quem não tem, principal, na minha opinião, é realmente ter essa clareza e redistribuir as funções de maneira justa, né? Investindo tempo no organograma, você vai sem dúvida economizar muito tempo e muito dinheiro também nas tuas contratações. Você vai errar menos e também vai ter menos perda de funcionários. Como assim, Junti? Você vai perder menos tempo nas contratações e menos perda de funcionários, vai reduzir a rotatividade. Quando você tem um organograma definido com base nas funções e não nas pessoas, que você consegue desenhar e ter clareza sobre a estrutura que você quer para o teu restaurante e onde que cada pessoa se encaixa nessa história, você consegue economizar tempo na hora de contratar, porque quando você chamar alguém para entrevista, você vai ter a clareza que você precisa para dizer para ela, olha, na função de auxiliar de cozinha, você precisa fazer isso, 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 isso e mais isso. O teu horário é esse. Quando você aprender isso, você está habilitado a passar a ser cozinheira. Antes disso, não. E aí você começa a delimitar isso tudo e já começa a fazer um alinhamento de expectativas antes mesmo da pessoa ser contratada. E com isso você vai ganhar tempo. Por quê? Porque se você conseguir colocar toda a tua expectativa e realizar esse alinhamento com o futuro candidato para a vaga e ele não se identificar com isso, ele automaticamente vai sair dali sem dizendo que não quer ser contratado. Ou seja, é importante que você alinhe isso, porque se você não conseguir, provavelmente você vai acabar contratando essa pessoa vai entrar a trabalhar com você e ao longo do tempo ela vai perceber que não era aquilo que ela esperava, por um desalinhamento de expectativas. Como consequência disso, ela vai sair e você vai ter que contratar outra pessoa. Se você tivesse feito isso de maneira correta, não passaria por isso. Em alguns casos vai acontecer e eu não entendo que eu estou dizendo que nunca vai acontecer, mas vai minimizar muito com isso. E vai minimizar muito esse tipo de situação. E como consequência disso, você também vai economizar dinheiro, porque é menos papelada, menos rescisão para fazer e menos problemas como consequência disso. E eu tenho certeza que se você investir teu tempo em realmente organizar esse organograma e fazer a contratação dessa maneira, com alinhamento de expectativas, você também vai ter mais tempo para você e para a tua família, que é a grande reclamação que eu escuto. Olha, Junti, o restaurante me suga. E 95% das vezes que eu vejo são porque os gestores não são organizados e não se preocupam com esse tipo de coisa e acabam perdendo um pouquinho de tempo por dia e quando vêm estão se sentindo sufocados. Então, mais um benefício aí que vale muito a pena, né? Nessa altura, já deve ter algumas pessoas perguntando, mas e se eu não fizer? Né? Sempre tem aquela pergunta ou aquele pensamentozinho que vem na cabeça que a pessoa pensa assim, olha, eu abri o meu restaurante sem ter isso e está funcionando até hoje. Talvez você até esteja tendo lucro, talvez você esteja numa situação complicada. Mas fato é que você pode estar pensando que talvez você não precise disso, né? E se você não fizer? E se você não fizer o seu organograma?
como isso pode impactar no teu restaurante. E o que eu tenho para dizer é que se você optar por não fazer, não tem nada de errado com isso. Se você se sente confortável da maneira como está e acha que consegue controlar a tua equipe sem ter problemas, ótimo, parabéns para você. Mas o risco está em você não conseguir visualizar as falhas e não ter clareza sobre o seu time. O que eu quero dizer? Que você pode não enxergar que tem um funcionário sobrecarregado e também os teus colaboradores podem não entender o que você espera deles. E a longo prazo, eu garanto que isso vai gerar desengajamento e instabilidade na tua equipe. E que em algum momento, quando você tiver problemas de relacionamento com a tua equipe ou entre os membros da tua equipe e você investigar, você vai chegar na falta de clareza e no desalinhamento das expectativas. Então, se você não quiser fazer o teu organograma, não quiser seguir o passo a passo, que é o que eu vou dar agora na sequência do vídeo, não tem problema nenhum. Mas saiba que você, como gestor, está assumindo um risco e que se isso não der certo, o culpado é você. Você não pode começar de mimimi e dizer que os teus funcionários não entendem o que você espera deles, que os teus funcionários são mal agradecidos ou que eles não conseguem enxergar coisas óbvias. Você, como gestor, tem a obrigação de deixar isso muito claro e de cobrar isso constantemente, porque você precisa ser frequente com relação à importância da organização e às cobranças que você realiza. Só assim isso vai ficar fixado na cabeça da tua equipe, tá bom? Se você veio até aqui e acha que o que eu falei até aqui é irrelevante, que não vai fazer diferença para você, tudo bem, muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu sugiro que você saia, porque daqui para frente eu vou continuar explicando como é que eu sugiro que você comece a fazer, como é que eu comecei a fazer aqui no meu restaurante. E se você realmente se interessou e percebeu, virou uma chavinha aí na tua cabeça, se você percebeu que você pode aproveitar isso que eu vou falar e que isso pode trazer benefícios, então pega um papel e uma caneta aí e vamos anotar, porque agora eu vou dar as dicas para você dar o primeiro passo aí rumo a um organograma bem feito, um organograma faixa preta, um organograma profissional aí no teu restaurante, tá bom? Primeiro de tudo, não custa caro começar a fazer um organograma. Eu sugiro que você pegue um pedaço de papel pardo grande ou algumas cartolinas, enfim, o que você achar melhor. Eu costumo fazer com cartolinas. Colo uma cartolina na outra e faço um painel. Coloco em cima de uma mesa. Pego folhas de ofício, como essa aqui, corto em tiras e pego canetinhas coloridas e uma cola. O que eu faço com isso? Eu sugiro que você pegue isso e escreva junto com o teu time. Então, chame o teu time quando você já tiver esse material em mãos. Vamos lá. Quero começar a fazer o organograma. Pego o material, cartolina, canetinha, cola, né? Chamo todos eles, todos os meus colaboradores, chame todos os teus colaboradores, coloque eles em volta de uma mesa. Lembro, precisa ser fora do horário de trabalho, num horário que o telefone não toque, que você consiga que você e todo o teu time fiquem 100% focados nisso. Se preciso for, vá para fora do teu restaurante. Pegue um outro lugar, uma sala de reuniões, na tua casa, numa churrasqueira, onde for, mas que vocês consigam ficar todo o tempo focado nisso. Distribua os papéis em cartões para cada um e peça para que eles escrevam os seus nomes primeiro de tudo. Importante lembrar que acima de qualquer um na organização está o próprio restaurante. Então, o primeiro nome que vai ficar no alto do organograma é o nome do teu restaurante. Abaixo disso, você vai colocar o nome do CEO, do diretor, o teu nome, enfim, o nome de quem fundou o restaurante ou de quem comanda esse restaurante hoje. No meu caso, eu tenho lá Maemuki Sushi, logo abaixo, CEO Junichi Ueda. Eu sou o diretor do restaurante. Abaixo disso, você começa a colocar os nomes dos gerentes, de todo mundo. Desenhe isso de maneira que fique uma pirâmide, né? Então começa com o restaurante, o nome do teu restaurante em cima, embaixo o nome do diretor, embaixo o nome dos líderes e embaixo o nome dos subordinados. Ah, Junichi, mas eu não tenho subordinados, eu sou só líder. Vai até onde você tiver gente, mas coloque todos os nomes. Inicialmente todos os nomes. Não colhe ainda, só coloque todos os nomes. No segundo momento, eu sugiro que você peça para a tua equipe escrever exatamente o que cada um faz e quais são as responsabilidades que eles têm hoje, tá bom?
Não pense que você sabe tudo e faça isso sozinho. Porque se você já tem uma equipe e não faz a gestão da maneira correta, é muito provável que aconteçam algumas situações que você não saiba. Ou, pior, pode ser que você esqueça de fazer alguma anotação. Por isso que nada melhor do que cada um escrever o que faz dentro do restaurante e quais são as suas responsabilidades. De posse disso, posicione as funções de cada um embaixo de cada nome. E assim você vai ter um organograma mais ou menos como esse aqui, com todas as funções que você tem descritas e todas as pessoas que você tem trabalhando no teu restaurante. Independente do tamanho, não tem essa de fazer mimimi. Se você tiver em 2 pessoas, em 3 pessoas, em 10, em 20, faça. Tenho certeza que isso vai te ajudar muito, tá bom? Depois que você desenhou a estrutura como ela é hoje, que você colocou todos os nomes das pessoas envolvidas, todas as funções que elas desempenham, eu sugiro que você coloque o cargo que elas exercem hoje. Então, coloca lá, Junit Ueda, CEO, coloca lá, João Paulo da Silva, garçom, e assim sucessivamente. Auxiliar de cozinha, desenhe toda a estrutura, tá bom? Depois disso, depois de desenhar tudo, eu sugiro que você analise isso e reflita sobre a situação. Mas não logo depois da reunião. Agradeça os colaboradores, diga que isso vai ser de muita utilidade para a empresa, para o restaurante, para você. Dispense eles e, num segundo momento, você vai voltar a conversar com eles com relação sobre isso, né? Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que depois de tudo desenhado, que você colar isso tudo, fazer as ligações entre um cargo e outro e desenhar, vocês podem procurar por modelos de organograma no Google, eu não vou perder tempo dando isso para vocês, porque é muito fácil de ver como é que se faz um organograma. Leiam sobre isso, não comecem de mimimi, né? Quando você tiver o organograma desenhado, tire um tempo para você fazer uma análise daquilo ali. Olhe para aquilo ali com calma e realmente pondere se a estrutura que você tem é a estrutura que você gostaria. Se não for, eu sugiro que você redesenhe essa estrutura, pegando outra cartolina, reposicionando as pessoas, os cargos e as funções e desenhando a estrutura dos teus sonhos. O que é, como seria a estrutura que você sonha em ter dentro do teu restaurante. Assim você vai ter uma comparação entre o que você tem hoje e o que você quer para o teu restaurante. Isso é fundamental para o terceiro momento, que é quando você vai chamar todo mundo para discutir e validar o que você quer. Para você deixar tudo claro por que você quer mudar e quem que vai mudar de função, quem que vai agregar mais funções, quem que vai perder mais funções e principalmente o porquê disso tudo. Se você tiver gerentes ou pessoas de confiança, chame eles para te ajudar nesse exercício. Ou, se você preferir, faça sozinho mesmo como diretor da empresa. Mas você precisa ter a clareza necessária para conseguir defender essa ideia perante os colaboradores quando você for apresentar e também para ter argumentos para defender, né, para responder todas as questões. Então, importantíssimo chamar todos eles e apresentar esse novo organograma com a estrutura que você sonha em ter. Quando você validar com eles, mostre e pergunte, olha, eu acho que deveria ser assim por isso e isso, alguém tem alguma objeção? Mate as objeções. O que quer dizer com mate as objeções? Não deixe que ninguém saia dessa segunda reunião com dúvida sobre a organização do restaurante. É fundamental que todos saiam dali com clareza dos motivos, do porquê da reorganização e como é que isso vai funcionar. E eu não estou falando de salário não, estou falando só de alinhamento de expectativas. Se no segundo momento você perceber que realmente alguém estava muito sobrecarregado e que você vai na estrutura colocar ele como promovido, tudo bem, coloque um salário maior. Mas o que eu estou propondo aqui é uma discussão sobre alinhamento de expectativas e sobre definição clara das funções de cada um, certo? Feito isso, depois que todo mundo concordar e que todas as tuas objeções já tiverem sido matadas, então é a hora de implementar. Partiu implementar isso tudo e lembre-se, mais difícil do que implementar isso é manter isso tudo funcionando. E a responsabilidade sobre manter isso funcionando é tua como gestor da empresa, como dono do restaurante. É você que tem a responsabilidade de conferir se todos estão executando o que foi combinado no organograma, se todos respeitam o que está ali dentro do organograma e manter a ordem disso funcionando. Podem existir sim alguns efeitos colaterais na implementação desse organograma, como por exemplo,
alguém se sentir prejudicado, né? Por exemplo, poxa, você tinha uma pessoa que estava fazendo muito menos do que ela deveria no cargo dela. E aí, de repente, você atribui novas funções para ela para desafogar uma outra pessoa que estava sobrecarregada. Muito provavelmente essa pessoa vai se sentir prejudicada, porque ela ganhou um aumento nas funções dela e não ganhou um aumento de salário. Isso é normal, gente. Nós vivemos num país onde é muito mais fácil reclamar do que agir. Essa é a educação. Infelizmente, isso é cultural. Então, você vai ter que saber lidar com isso e ser firme o suficiente. Ou seja, quando tiver alguém de mimimi com relação a isso, você precisa ser firme e mostrar que o objetivo da empresa é esse e que com a clareza que você tinha determinado, você não vai abrir mão disso. Pode acontecer que você perca algum funcionário nesse meio do caminho, mas é importante que você se mantenha firme para mostrar para os outros que vestirem a camisa e comprarem o que você quer, realmente lutarem pelo que você quer como sonho de organização tua e se condicionarem a melhorar e a mudar, você precisa fazer por eles isso, de punir quem não quer e tirar fora quem está puxando o time para trás, ok? Lembre, quem tem o controle sobre quem fica e quem sai, sobre o rumo do restaurante, sobre quais são os próximos passos da empresa, é você e mais ninguém. Ou seja, se você aceitar que alguém seja insubordinado e não aceite a nova estrutura, você é o culpado pelos efeitos colaterais que isso vai causar. E isso vale para qualquer coisa, não só para o organograma da tua empresa. Vale para gestão, para financeiro, para conflitos, enfim, para tudo dentro do restaurante. O gestor é o responsável por tudo o que acontece lá dentro. Tá bom? Já falei bastante por hoje. Eu acho que o que eu tenho para falar para vocês sobre organograma é isso. Desculpem a falha já de travar-língua, mas são essas as dicas. Eu falei muita informação de valor aqui e eu quero pedir para você que você volte e venha anotando passo a passo todas as dicas. É um material muito rico e cheio de detalhes. Se você assistiu no modo cinema na tua cabeça, como se fosse um filme, sem absorver realmente o aprendizado, sugiro que você volte com uma caneta e um lápis, vá pausando o vídeo sempre que você tiver alguma dúvida, vá anotando o que vai fazer e aplique sim esse organograma de você. Esse organograma no teu restaurante. O meu hoje está muito bem definido e está claro para as pessoas. Depois que você tiver isso tudo definido, eu sugiro que você imprima isso de uma maneira colorida, de uma maneira bem feita e coloque na parede, em algum lugar que todos possam ver. Assim você vai ter a clareza e todos vão ter a clareza sobre quem que deve respeitar quem que dá ordem em quem e quem que é responsável por quem, porque vai ficar muito visual. É uma representação gráfica, lembra? É um desenho, é visual, é muito mais fácil do que só verbalmente falando. Então, é isso. Eu espero que isso ajude muito aí dentro da organização do teu restaurante. Se você ficou até aqui, eu tenho certeza que o conteúdo foi relevante para você. Então, o que eu quero te pedir é um favor. Dá um like aí, tem um joinha aqui embaixo do vídeo. Se você clicar ali, ele vai ficar azul. Assim, eu consigo aparecer para outros donos de restaurante e ajudar. E assim, cumprir a minha missão, que é melhorar a gastronomia e facilitar a gestão para donos de restaurante amadores. Tem também um botão vermelho aqui embaixo no meu canal do YouTube, onde está escrito inscrever-se. Se você clicar ali e do lado ativar o sininho com as notificações, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber um aviso meu dizendo que tem conteúdo novo no ar. Então, se você não quer perder nada, não deixa de se inscrever. Se você se inscrever, você também vai me ajudar a aparecer para mais donos de restaurante e me manter motivado a continuar aí fazendo mais vídeos e entregando cada vez mais conteúdo. Tem também na descrição do vídeo todos os links para as minhas outras redes sociais, como o Instagram, Facebook e o Telegram também. Se você resolveu fazer a inscrição no YouTube, não esqueça de fazer a inscrição também, de curtir também a página do Facebook, seguir a minha página do Instagram, porque por cada uma eu publico um tipo de conteúdo diferente. E agora, por último, eu criei esse canal do Telegram, que também está aqui na descrição, embaixo na descrição do vídeo, que é para mostrar o meu dia a dia, para mostrar como que eu aplico o que eu ensino no meu dia a dia.
Então são vários canais, tem bastante informação gratuita, tem também o meu treinamento que chama Gestor Faixa Preta, que quando tem as inscrições abertas eu divulgo por dentro das redes sociais também. Então, até aqui, meu muito obrigado, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Se eu conseguir fazer com que um de vocês saia daqui inspirado e motivado a fazer algo de diferente, a minha missão já está cumprida aqui. Meu muito obrigado a todos vocês, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.